Cara, no futebol, vida de treinador não é fácil. Às vezes o cara consegue ganhar todos os títulos possível e mesmo assim ele é mandado embora. O vídeo que nós vamos reagir é do canal Atacofute. 7 treinadores que saíram de forma bizarra. Esses treinadores tiveram saídas bizarras de seus clubes, pedindo demissão, sendo demitidos simplesmente porque nunca deveriam ter sido contratados ou que nem chegaram a estrear. E o caso mais recente que movimentou o futebol brasileiro foi, claro, o Felipe Luiz. Uma covardia sem tamanho, um cara que venceu 5 títulos e foi demitido sem nenhuma homenagem, sem ninguém falar nada, na madrugada depois de um jogo que ele ganhou de 8-0. Com as notícias recentes, já ficou claro que ele nunca foi o treinador que o BAP queria, e ele só foi se mantendo por conta de que não tinha como mandar ele embora. Agora, na primeira oportunidade, o Felipe foi pra rua. Pô, isso daí é mó loucura, né? O cara tinha acabado de meter um 8-0 e é mandado embora. Eu torço pro Santos. O Vojvoda não cai de jeito nenhum. O Santos tá jogando mal. Mó tempão, cara. O Felipe Luiz tinha ganhado tudo. Tá no começo da temporada. O jogador ainda tá entrando no ritmo. Ele disputou aquelas 2 final, que era só de um jogo, né? Contra o Corinthians. Depois 2 jogos ida e volta. Mas é começo de temporada, cara. O jogador ainda não tá naquele ritmo. E o Flamengo encerrou a temporada muito tarde. Tem que dar tempo. Vai ter um trabalho. Tem várias competições longas pela frente. Pô, isso daí beirou a loucura. Com o Santos isso não acontece, né? Ninguém manda embora o Vojvoda. Nós apanha daqui, apanha dali, é chicoteado de todo jeito, o treinador continua. O Felipe Luiz mete 8 e é mandado embora. A decisão é da diretoria, eles tinham o direito de demitir, só que um ídolo sair desse jeito passa uma imagem horrível. Leonardo Jardim já tá anunciado, o Felipe sai com mais de 70% de aproveitamento e deve buscar um trabalho agora na Europa. Até porque o teto dele como treinador ainda é muito alto. Mas o Felipe não foi o único. A rotação de treinadores é imensa, principalmente no Brasil, o que abre espaço para algumas bizarrices. Porém a gente vai ver aqui que isso não é coisa exclusiva nossa, tem na Europa também. Por isso, vamos analisar esses casos que por vezes criaram um efeito borboleta absurdo e outros que são apenas engraçados. Vambora. E olha, vai ter de... Na Europa acontece essas coisas também. A gente às vezes fala que é só aqui no Brasil, é que lá acontece com bem menos frequência e geralmente eles dão bem mais anos pro treinador desenvolver um trabalho, né? Tudo, tá? São 6 casos além do Felipe Luiz, 4 do Brasil e 2 da Europa, e o mais engraçado de tudo é que todos do Brasil são no Rio de Janeiro. Então, iniciando, já que o Felipe Luiz saiu de um jeito que lembra muito o que aconteceu em 2023 no próprio Flamengo, vamos começar relembrando dessa, se liga. Dorival Júnior, que na virada de 2022 foi substituído. Vale lembrar a ordem dos fatores e da comissão técnica daquele Flamengo. O time começa o ano com Paulo Souza, que faz um trabalho bem fraco, e por uma das primeiras vezes a escolha para substituir não foi nenhuma megalomania, eles pegaram um técnico experiente que estava fazendo um bom trabalho no Ceará. E bom, vamos relembrar que o Pedro nunca tinha encaixado com o Gabigol e o Dorival foi quem conseguiu. Desencantou o Pedro, achou uma nova função pro Gabriel antes dele desaparecer pro futebol, encontrou um Rodinei na lateral direita. Não tem como negar que o trabalho dele foi muito bom, óbvio que o elenco ajuda, mas teve gente que não conseguiu. O time vence a Copa do Brasil, vence a Libertadores. É verdade, porque nos últimos anos todo mundo fala, é fácil você treinar o Flamengo e tal, o elenco ajuda pra caramba, tudo bem, o Rogério Ceni treinou o Flamengo, acho que ele ganhou o título, né, do Campeonato Brasileiro, o Renato Gaúcho também treinou o Flamengo e foi 2 treinadores que não conseguia fazer aquele Flamengo jogar bem, tá ligado? O Flamengo foi fluindo, foi indo por causa do elenco que tinha, mas e pro Flamengo jogar bem? Pô, é missão difícil, tá, os treinadores fazer. 2 finais em pouco tempo e teria um Mundial pra disputar no ano seguinte, só que esse já não seria com o Dorival. O que acontece é que nessas finais o Flamengo não jogou bem, venceu as 2, mas por exemplo, na contra o Corinthians, durante o jogo mesmo, ele foi pior. O que talvez tenha aberto o olho do Marcos Braz, porque do lado perdedor, o Vitor Pereira fez um baita de um trabalho lá. Muita gente menosprezou ele pelo que aconteceu depois, mas o cara conseguiu chegar às quartas de final da Libertadores, final de Copa do Brasil e uma boa colocação no Brasileiro, tanto que só perdeu em mata-mata pro próprio Flamengo. Além do fato que tem que pensar que o cara é português, né? O hype é muito maior. O Flamengo no ano seguinte tinha tudo pra disputar, seja a Recopa, Supercopa ou Mundial, e o Dorival não foi exatamente demitido, o Flamengo só decidiu por não seguir com ele. Mas peraí, eu preciso falar da sogra, né? Isso porque o VP só saiu do Corinthians porque alegou cuidar da sogra que tava muito doente. Pô, no futebol é fogo. O Vitor Pereira com o Corinthians foi preservado. Tá ligado? Você não quer mais ficar no time? Beleza. É só você falar, ó, eu vou sair fora. Tem que ter uma ética, eu vou sair fora, tal. Recebi uma proposta, ou só fala que vai sair fora. Agora, se inventar historinha, minha sogra tá morrendo. Pô, o Vitor Pereira, literal, matou a sogra dele pra ir jogar no Flamengo. Ele falou, minha sogra tá morrendo, não vai dar mais pra mim continuar aqui no Corinthians, vou ter que dar uma atenção lá pra ela e daqui a pouco ele tá no Flamengo e a sogra dele como? Bem pra caramba. Portugal. E 2 meses depois, estava desembarcando no Rio de Janeiro para fechar com o Flamengo. Essa história é tão parecida com a do Leonardo Jardim que chega a parecer cópia, porque ele também sai por problemas pessoais e muito pouco tempo depois vai iniciar seu trabalho
trabalho na Gávea. E essa posição é do Dorival porque, assim como com o Felipe Luiz, foi uma covardia. Mas deixa eu falar um pouco mais da relação Jardim e Vitor Pereira, porque ela é bem legal. Vamos lá, até aqui tudo igual, mas será que 2026 vai ser um 2023 parte 2? Porque o VP vai disputando e fazendo a checklist da desgraça muito rápido. Perde Supercopa pra Palmeiras, perde Mundial de Clube sem nem chegar na final, perde Recopa Sul-Americana e perde Carioca sendo humilhado pelo Fluminense. Num começo de ano de 4 taças, ele não ganhou nenhuma. Pra completar, teve que ver o Neto vestido de sogra no programa dele. Faltou coragem! A sogra do VP curada. O Neto já não gosta de uma resenha. Faltou muita coragem! E essa é uma baita de uma reviravolta porque o VP ia ser demitido sim, mas o Dorival ainda ia se vingar. Vai pro São Paulo e no Tricolor volta a fazer um trabalho excelente em mata-mata. O cara é um gênio de Copa do Brasil, sempre chega e na final veio justamente o Flamengo. Contra o seu ex-time foi lá e venceu. Assim, foi campeão deixando o Fla sem nada naquele ano, depois de ter sido... O Dorival foi chutado e ainda conseguiu fazer sua vingança, foi campeão em cima do Flamengo. Mas era o seguinte, o Flamengo tinha que deixar o Dorival. Por mais que ele não jogou bem naquelas final, ele foi campeão, trouxe o título, ganhou do Corinthians, depois ganhou do Atlético Paranaense, depois tá começando um novo ano, é pôr a cabeça no lugar, e ele já tá com um trabalho ali sendo executado. Então o jogador já sabe a ideia de jogo dele, tem que deixar o cara prosseguir, não mandar embora pra vir outro treinador com nova filosofia. Às vezes o jogador não encaixa, não bateu com o treinador, aí já era, você põe um ano todo a perder, igual foi esse ano aí do Flamengo. Foi luta, pô, em 2023, apanhando pra todo mundo. Isso tudo com um timaço, com um jogador bom. Se deixasse Dorival, podia ser que as coisas fossem diferentes. Chutado da forma covarde que foi. E vamos ver como que vai ser com o Jardim agora. Já começou aquelas patifarias de o cara encantou os jogadores no primeiro treino, que é impressionante que todo treinador em todo time tem essa notícia. É um absurdo isso. Mudando de assunto, vamos seguir na atualidade, mas mudando um pouco o cenário. Vamos falar de um treinador que não foi exatamente demitido. Iremos agora para o Fluminense, onde do nada Renato Gaúcho pediu pra sair numa coletiva. Eu acabei, antes de vir pra cá, de pedir demissão para o presidente. Então, a partir de agora vai estar um outro cara aqui, eles vão fazer as mesmas perguntas para ele, eu quero ver as respostas que ele vai dar. Tô trazendo isso aqui porque o próprio falou na Romário TV que ele não deveria ter pedido pra sair. O trabalho dele... E o Renato Gaúcho no Fluminense, ele tava fazendo um trabalho bom pra caramba no Mundial de Clube. Foi Palmeiras, foi Flamengo, que todo mundo tava gerando muita expectativa, até porque o elenco deles é muito mais forte que o do Fluminense. Não, esses dois times aqui vai ser os times brasileiros que vai ir melhor no Mundial. O que que aconteceu? Fluminense na semifinal do Mundial, pô, jogou bem contra vários times europeus. Muito se deve ao trabalho do Renato Gaúcho, tá? Ele tinha suas críticas, mas não era pra tanto. Tinha feito o que fez no Mundial, chegando a uma semifinal num dos momentos mais bonitos da história do clube. E vale lembrar que em 2024 o Flu termina o ano se salvando do rebaixamento na última rodada, então teve uma melhora bem expressiva. Com o Renato seguiu vivo na Copa do Brasil, se manteve na parte de cima do Brasileirão e estava vivo também na Sul-Americana, onde tinha condições de ser campeão. Só que as escolhas do Renato irritaram a torcida e os influenciadores do clube irritaram ele. Com a insistência em Soteldo, do jeito como ele escalava o time, críticas justas, tanto que o time melhora muito desde a chegada do Zubeldia. Pô, insistência e Soteldo daí é fogo, aí tem que concordar. O Soteldo é mó tiração, mó fogo de palha, pô. É um atacante que cisca e não faz gol. E ainda só jogou em time bom, hein? Mas vamos lembrar que o Flu tava sendo vaiado menos de um mês depois de ter chegado numa semifinal de Mundial, por isso que eu falo que é exagerado. Aí chegou o fatídico jogo contra o Lanús, o Fluminense perde, é eliminado e de saco cheio o Renato pede demissão. Inclusive, isso que me preocupa na ida dele pro Vasco agora, porque se ele tava de saco cheio no Fluminense, imagino que ele vai ter que aguentar lá. Torço pra que dê certo, porque seria uma combinação de carisma muito boa, mas no Fluminense mesmo, que ele talvez sairia em algum momento, não era ali. Saiu... Pior que pra ir pro Vasco, você tem que estar com a cabeça boa, hein? O exemplo aí foi do Felipe Coutinho, não tava com a cabeça muito legal, chegou às cobranças, pediu rescisão de contrato, saiu fora, abandonou o barco. E no Vasco as coisas é complicada, não tem um elenco bom, pô, você já vai lá sabendo que vai ser dureza. Com aproveitamento de 57% e de forma bizarra, sua história acabou antes de sequer tentar vencer a CDB. E se ele foi pro Vasco, vamos mudar um pouco o cenário e falar do Boina. Esse é bom. Álvaro Pacheco em uma passagem histórica pelo gigante. A passagem inteira foi bizarra, vamos partir do princípio que não era nem pra ele ter vindo. Ele acertou sua chegada vindo do Vitória de Guimarães um dia antes da decisão judicial que tirou a 777 do Vasco, então não foi uma escolha exatamente da nova diretoria. Agora imagina você como vascaíno numa crise ferrada, medo de brigar lá embaixo de novo
novo e seu salvador, o técnico que chega pra salvar é esse velho aí. E o pior de tudo é que o Boina pega uma sequência incrivelmente ruim. O primeiro jogo dele era logo contra o Flamengo. Acontece um 6-1 no Maracanã, uma estreia positiva se você pensar que ele abriu o placar, e negativa se pensar que tomou 6 até de quem tava desaparecido. O Vasco foi humilhado no Maracanã e o trabalho do Boina inicia de uma forma tenebrosa. Aí vamos... Tá maluco? Isso daqui deixa o torcedor chateado, hein? Porque você tá pedindo que o outro treinador vá embora, que ele é o problema. Aí chega um treinador novo e já toma 6 logo de cara, você fala, tamo perdido. Acabou. Vamos lá, próximo jogo, logo contra quem? Palmeiras no Allianz. 11 dias depois do massacre, tomou 2 fora de casa do Palmeiras e só nesses 2 jogos, pega esse número, 58 finalizações sofridas. Na terceira partida, ó, não perdeu, empatou em 0-0 com o Cruzeiro, mas de novo o Vasco não demonstrou nada. O último ato, a The Last Dance dessa passagem impressionante do Álvaro Pacheco no Vasco seria contra o Juventude, só 4 jogos pra ele. Na última chance dessa marcante passagem, o Vasco perdeu de novo, 2-0 pro Juventude e o Boina encerrava sua passagem relâmpago ali. 4 jogos, 3 derrotas, 10 gols sofridos e o Vasco brigava lá embaixo. O movimento do Pedrinho foi justo, dadas as condições. Talvez a mais bizarra do vídeo essa, como pode o cara ser demitido em 4 jogos e ainda ser merecido? Mais umas daquelas que é exclusiva do Vasco da Gama. E ó, e se eu... Pô, isso aí é loucura, em 4 jogos você ser mandado embora, só que ele deu uma zica tremenda. Você pegar os 2 melhores times do Brasil numa sequência com o seu time vindo mal, aí é loucura. 2 derrotas aqui, já ia vir na conta normal, ia perder pro Flamengo e ia perder pro Palmeiras. Aí tem que ver como o time jogou contra o Cruzeiro e contra o Juventude, entendeu? Não dá pra você pôr muito com ela. Que 6 pro Flamengo também, aí pega, né? Tomou muito gol, olha o tanto de finalização sofrida, Boina. Tava tentando te defender, mas tá difícil, hein? Só que 4 jogos, pô, 4 jogos tem que deixar o cara trabalhar um pouco mais. te disser que tem uma passagem que é ainda pior. Uma passagem que é ainda pior porque o treinador não chegou nem a estrear. Vamos falar de um treinador que passou sim pelo Vasco, mas essa história é em outro clube. E ele teve menos jogos que o Boina, tá? Acredite. Trata-se de Ramon Dias, que chegou no Botafogo em meio à pandemia. Time histórico do Fogão também. Faltava bola, água, cone, mas tinha o Honda e o Calu. A missão do Ramon era extremamente difícil. Ele teve até trabalhos parecidos no futuro, só que nesse caso ele não conseguiu. Até porque ele nem assumiu e nem trabalhou também. Quando ele é anunciado, o Botafogo se encontrava muito mal, na 11ª posição do campeonato, na 20ª rodada. Engraçado que isso é em 2020 e o Botafogo já em 2024 ganha tudo. Vamos continuar. A chegada do Ramon já era o 4º treinador do clube no ano. Só que o grande azar que ele deu antes de assumir o Botafogo foi pegar Covid, e assim não conseguiu estrear. Acontece que ele foi anunciado, só que ele viajou pro Paraguai pra fazer uma operação e foi lá que ele ficou doente. Pensando que ele chegou no início do mês e isso fez com que sua estreia fosse adiado para o final de novembro, tudo complicou. E complicaria ainda mais quando essa estreia adiasse novamente pro dia 7 de dezembro. Aí não deu, o método Novar Barrar nunca aconteceu no Botafogo, não fluiu e o time caiu. A diretoria preferiu por não esperar e colocar Eduardo Barroca à frente do time. O Bota foi rebaixado numa campanha péssima, parecia até que aquele clube acabaria. Mas pra você ver como é o futebol... Você vê, né, a loucura da má gestão, e troca treinador, e tenta daqui, tenta dali, cara, tem que ter alguém lá na gestão pra pôr as coisas no lugar, senão você derruba o time. O Botafogo caiu nesse ano, mas também 4 treinadores, não deixa ninguém trabalhar pra criar um plano, pra tentar se salvar da Série B e só troca, e ninguém consegue encaixar nada, aí já era, o time cai mesmo, e é de mal a pior. E nesses casos aí, torcida tem que ficar brava e jogar a culpa também na diretoria, que faz um trabalho péssimo fazendo umas coisas dessas. 3 anos depois, eles já estavam brigando lá em cima de novo. Tá, deixa eu parar de falar um pouco do Brasil, vamos falar de Europa. Mas antes disso, deixa eu parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Se puder hypar também ajuda muito, e eu já vou avisar que vai ter um vídeo muito legal aqui nos próximos dias no canal, então ativa o sino pra que você não perca também. Agora, falei de Europa e o nível é bem alto, tá? Vamos falar só de um time campeão de Champions e o outro que é só o Real Madrid? Primeiro pelo Real, vamos falar do Lopetegui. E pegar o Real Madrid naquele momento era bem difícil, só que eu não tô falando da saída dele do Real Madrid, você vai entender. Naquela época o clube tinha acabado de vencer a 3ª Champions seguida, grupo todo, Cristiano, Marcelo e companhia, Zidane tinha acabado de sair, Cristiano também sairia e a escolha de Florentino Pérez precisava ser alguém pra reformular. O pensamento dele foi buscar o treinador da Espanha, que tinha 20 jogos invicto e tava voando se preparando pra Copa. Vamos entrar na linha do... Eu vou falar um negócio pra vocês, se eu sou treinador de futebol e o Real me chama nessas condições aí, eu não sei se eu vou não, cara. O Zidane ganhou 3 Champions seguidas. Aí o torcedor vai esperar o quê? Se você não ganhar a Champions League na próxima temporada, o torcedor quer você na rua. Porque o antigo treinador tava ganhando tudo, entendeu? Ele tava entregando. Podia não estar entregando às vezes no Campeonato Espanhol, mas ganhava a Champions League. E ganhava a Champions League. Então, o treinador que vem, eu não sei nem a régua que mede, entendeu? Como que o time tá. Porque o cara só vai querer que o Real Madrid meio que ganhe todos os títulos da temporada possível. O treinador tá aprovado. Se ele não ganhar um título, já era. O torcedor já
já vai ficar bravo. O tempo, isso é véspera de Copa do Mundo, imagina, sei lá, que o Brasil estreia no dia 11 e dia 9 o Ancelotti anunciado no Real Madrid. Não pegaria muito bem, né? Foi exatamente isso. Depois que fechou com o Real Madrid, a decisão da Federação Espanhola nas vésperas da Copa do Mundo foi de tirar o Lopetegui do cargo. Ele tava lá, mas essa nova função no futuro não foi bem vista. E assim, pra Copa, quem comandaria seria Fernando Hierro. Muito tenso, imagina a cabeça desse cara. Pelo menos ele ia pegar o melhor time do mundo agora. O Real aproveita e já anuncia o cara nos dias seguintes. Ele chega a dizer que tinha passado por um dos piores momentos da vida, mas agora passaria por um dos melhores. Pena que o trabalho dele não durou muito também no Madrid. Foram apenas 185 dias, um período extremamente conturbado, e em menos de 6 meses ele já tava desempregado. Dá pra dizer que não sobrou nada pro cara, ele perdeu uma Copa do Mundo. Então vamos pra última. Caramba, fez a escolha errada, né? Era melhor ficar na Espanha. A régua ali no Real Madrid tava muito alta e ainda tinha que fazer os jogadores comprar ideia, porque quando o jogador já ganhou tudo, o que você vai fazer pra motivar ele, entendeu? Pra querer ganhar ainda mais uma e mais outra. Depois o Ancelotti conseguiu, né? Animar esses caras pra ganhar mais Champions League. Com ele, o Real ainda ganhou mais 2, pô. Só que nesse caso aqui, era melhor o Lopetegui ter ficado na Espanha mesmo. Jogava a Copa do Mundo e depois ele pensava em Real Madrid quando passasse tudo. Tem hora que falta a ética, né, pros caras. Os caras acham que vai conseguir ali. Eu vou comandar aqui a Espanha e daqui a pouco eu tô no Real Madrid. Lá fora é mais complicado. Tem diretoria que não aceita isso, não. Thomas Tuchel, demitido do Chelsea. Tuchel, outro treinador gigante, e o trabalho dele no Chelsea é impressionante. Foi o cara que venceu a Champions em 21, também fez a boa no Mundial contra o Palmeiras, e cara, seu trabalho era gigante no clube, vencedor demais. Só que aqui, até que é bem parecido com o Flamengo, óbvio que em ordens diferentes, mas teve problema com a diretoria. Coincidiu que os Blues foram vendidos algum tempo depois da Champions que ele venceu, mais ou menos na mesma época. Só que os novos chefes continuaram apoiando o Tuchel, tanto que foram gastos 250 milhões de libras em contratações para melhorar aquele time ainda mais. Só que em pouco tempo ali, com o Tuchel, aquele time que já não tava mais no auge parou de funcionar. Início da temporada 22-23, o Chelsea é derrotado na estreia da UEFA Champions League daquela temporada e a notícia surpreende o mundo. Os novos donos do Chelsea demitiram o treinador multicampeão. Vale ressaltar que eles tinham só seus 100 dias no clube. De certa forma, como eu disse, isso lembra um pouco o caso do Felipe, só que pra mim o caso do Felipe é bem pior que isso. Porque ele... O treinador ganhou Champions League. No ano seguinte, você tem que deixar ele lá, independente de como foi a temporada, porque o trabalho meio que já foi pago, sabe? O Tuchel chegou em pouco tempo, conseguiu fazer a diferença no elenco do Chelsea e ganhar uma Champions League. É deixar o trabalho ir fluindo, ainda mais lá na Europa, que geralmente eles dão mais tempo de trabalho pro treinador do que aqui no futebol brasileiro. Você pega aí o Atlético de Madrid. É uma loucura, o Simeone tá lá há 14 anos e tem outro título. E você vê direto o Simeone perdendo para Real Madrid, perdendo para Barcelona, e hora toma goleada. E os dirigentes, presidente não manda ele embora. Ele continua lá seguindo, fazendo o trabalho dele, cara. Outro exemplo também é o Arsenal agora. Tá com o Arteta, já vai fazer 6 anos. E agora que o Arsenal começou a jogar um futebol melhor e tá brigando pelas cabeças. Vai brigar na Premier League, tá bem na Champions League. Então, pro treinador desenvolver um trabalho bom, desenvolver um time cascudo e forte, ele precisa de tempo. E é isso que geral não entende. Acha que é do dia pra noite. Ele já chega e ganha tudo. E o pior é que tem hora que acontece. Olha o Felipe Luiz com o Flamengo. Assumiu uma bucha e conseguiu fazer o Flamengo ganhar praticamente tudo, cara. Ele só não ganhou o Mundial de Clube. Senão ele tinha zerado o game no futebol brasileiro. Foi a única coisa que faltou. Aí no ano seguinte, vem a primeira derrota, o primeiro momento dele ali difícil no clube, ele é mandado embora, aí já era. Aí você não entende. É muita loucura na cabeça dos dirigentes, presidente. Pô, tá maluco. E às vezes isso também é guerra de ego, né? Não gosta da pessoa que tá lá à frente, mas se a pessoa tá ganhando, não dá pra mandar embora, mas na primeira oportunidade, passa a rasteira. Não era só um simples treinador que foi contratado, ele era um ídolo histórico da instituição como treinador e como jogador. E sim, ele poderia ser mandado embora, só que a forma como foi conduzida foi talvez a pior possível. A decisão do BAP, o futuro vai dizer se tá certa ou se tá errada. Em 2023, um movimento parecido não funcionou. Vamos ver o que vai acontecer agora. E se você quiser ver mais sobre o Felipe Luiz e sua passagem no Flamengo, te recomendo a clicar na tela agora, pra ver como ele dominou a América do Sul. Pô, vídeo bom pra caramba também do Ataco Fute, hein? Cê é doido. É, cara, os treinadores de futebol, meu, não sei o que acontece. Quando perde é mandado embora. Quando ganha ele também é mandado embora. Aí fica difícil, hein, rapaziada? Se vocês gostaram aí do react, curte, comenta, se inscreve no canal, vai me dar aquela moral enorme. Tamo junto e até o próximo react. É nóis.